Ó Santo Deus, louvado seja teu nome. Nós queremos te agradecer, Santo Deus. Te agradecer por tudo o quanto o Senhor já fez durante esse culto. Pelos louvores, Santo Deus, pela participação dos irmãos, pelas orações. Ó Deus, eu sei que, Senhor, que o Senhor já falou muito, mas o Senhor ainda falará ainda mais, e o Senhor irá usar a vida da tua filha nas tuas mãos, para que ela seja boca tua, Senhor, para que a palavra que seja ministrada, ela possa nos alcançar, Senhor, e que a mensagem dela possa encontrar um lugar, Senhor, uma terra fértil, para que essa semente ela seja germinada em nome de Jesus. E nós te pedimos pela vida da Esté, para que o Senhor possa usá-la, Senhor, poderosamente nessa noite. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. É um privilégio, é uma honra estar aqui para pregar a palavra, mas é com muito tremor e temor da parte de Deus, porque a gente tem muita coisa na cabeça, a gente vê muita coisa, e às vezes pensa, não, é sobre isso que nós vamos falar. Mas quando nós sabemos que vamos falar para a noiva de Cristo, para o povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, o povo de Deus não quer ouvir outra palavra, senão a palavra de Deus. E essa semana foi de grande conflito no meu coração sobre o que é que Deus queria que eu estivesse falando aqui nessa noite. O tema do nosso mês é tempo de glória. E eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale a respeito do tempo de glória? E estivemos orando, e os dias foram se passando, vai vindo uma aflição no coração, quando a gente não sabe ainda o que vai falar. Senhor, e consultava um texto, consultava o outro, Senhor, o que vamos falar? Não é? Aqueles irmãos que têm tido a experiência de pregar, de dar estudo, sabe como é esse conflito que a gente vive, e é toda a nossa vida. Irmãos, não existe tempo de casa, experiência que faça com que isso mude, porque a igreja é do Senhor Jesus, e Ele é que tem que falar o coração dela. Não podemos falar aquilo que a gente acha que deve falar, mas aquilo que o Espírito Santo sabe que nós necessitamos. E então, nesse conflito de oração, falando com o Senhor, Ele me falou uma coisa. Para viver o tempo de glória, nós precisamos estar preparados. Essa música que nós acabamos de cantar, diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. O que dá a impressão é que o crente vive todo o tempo sentindo a glória de Deus. E eu, se fosse perguntar a cada um aqui para falar da sua experiência pessoal, eu tenho certeza que se você falar com a sinceridade do seu coração, essa não é a sua experiência diária. Há tempos que nós vivemos muito bem, sentindo a glória de Deus e quebrantados diante do Senhor, mas há tempo que o nosso coração endurece, nosso coração fica frio, distante do Senhor. Coisas acontecem na nossa vida e nós começamos a duvidar do amor de Deus, a duvidar do cuidado dele, e isso vai esfriando o nosso coração. Então, o que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos amadurecer para vivermos um tempo de glória. Em tempo de glória, todo tempo é preciso que haja maturidade. E nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, que nos fala o que é necessário para amadurecermos. O que é necessário? O grande objetivo de Deus para nós é nos tornarmos pessoas maduras. O desejo dele é de ter filhos crescidos. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 13. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 13. Todos encontraram? Amém? Ou escola dominical? Amém? Amém, ainda está um pouco fraco. Hebreus,
capítulo 12, versos de 1 a 13. Amém? Amém. E esse texto foi tão maravilhoso quando o Senhor colocou no nosso coração, que quando fomos meditar nele, nós vimos aqui uma mensagem até muito apropriada para esse dia. Então vamos lá. O título desse texto diz assim, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E ainda diz mais, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Pai, está aqui a tua noiva, o povo que se chama pelo teu nome. E nós, como povo do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, a tua voz que quebra os laços, despedaça as lanças, a tua voz que faz acalmar a tempestade, fora e dentro do nosso coração, a tua voz que aquieta o nosso coração na tua presença e nos faz estar aqui, Senhor, não somente de corpo presente, mas estar aqui, ó Pai, com o nosso coração totalmente voltados para Ti, querendo ouvir do Senhor, querendo que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, seja, Senhor, a nossa direção. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito que não seja o Teu Santo Espírito, toda perturbação, todo sono, todo mal-estar, toda inquietação, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo tenha total liberdade, ó Pai, para falar a cada coração.
Que nós saiamos daqui, Senhor, melhores crentes do que viemos. Que venhamos a sair daqui amadurecidos pelo poder da Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gosto sempre de fazer essa oração. De que o Espírito Santo traga a nossa mente cativa e nos ajude a estar totalmente nesse lugar. Porque quantas vezes, meus irmãos, nós viemos à casa do Senhor e a nossa mente está em outro lugar. E nós perdemos aquilo que o Senhor queria nos falar. Às vezes entramos no culto atribulados e saímos atribulados. E às vezes até pensamos que o culto não foi bom. Porque não mudou o nosso coração, mas porque nós não nos dispusemos a querer estar aqui integralmente para ouvir a voz de Deus. O meu desejo, a minha oração nessa noite é que você esteja inteiro aqui. Não somente esse corpo que eu consigo enxergar, mas que o seu coração esteja desejoso de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. E como nós estamos falando, o objetivo de Deus para nós é nos tornar pessoas maduras. Pessoas maduras. Quando Ele nos resgatou em Jesus, por meio da sua morte, Ele nos fez novas criaturas para que nos tornássemos semelhantes ao Senhor. Eu observo como os pais ficam felizes quando veem que o seu filho está assim, repetindo as suas atitudes boas. Claro que também, às vezes, eles reproduzem uma atitude que a gente não gostaria, um defeito que a gente tem, que a gente não gostaria que fosse reproduzido. Mas nós ficamos muito felizes quando nós vemos eles querendo nos copiar. E o desejo de Deus, quando Ele nos resgatou em Cristo Jesus, foi exatamente isso, que nós desejássemos parecer com Ele a cada dia, cada vez mais. Ele nos chamou, Ele nos resgatou e Ele nos deu desde o ventre da nossa mãe uma personalidade, um modo de ser, um jeito de ser. Mas como todos poderemos parecer com Ele? Na nossa individualidade, Deus deseja que nós venhamos a demonstrar as atitudes que Ele tem. Para chegarmos à maturidade, como é o desejo, o plano de Deus, temos que aprender que a mão dEle orienta a nossa vida. Nós lemos um texto que fala que os nossos pais nos corrigiam, aqueles que já não têm mais pai e mãe, mas lembram da correção que muitas vezes receberam. E quem ainda tem, ainda recebe algumas correções, algumas orientações. E muitas vezes nós não entendemos por que os nossos pais reagem como reagem. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o bem, do jeito que estamos fazendo, ou que estamos dentro do nosso direito, que está certo o jeito, mas os nossos pais nos corrigem, não é assim, isso não é bom, não faça assim. E muitas vezes nós nos rebelamos contra isso. Nós já temos ouvido até algumas histórias bastante engraçadas, né? Agora que já passou o tempo, a gente acha engraçado, mas na época em que tudo aconteceu, foi muito difícil. Eu até estou lembrando aqui de um nome, de uma situação, mas nós vamos deixar assim de uma forma genérica. Tem alguém até olhando para mim, já pensando que eu vou falar o exemplo dele. Posso falar? Posso falar? Esses dias o nosso irmão Gil e a tia Nani estavam compartilhando, né? A gente estava ali conversando, nós somos de vizinhos assim, de frente, compartilhando uma experiência de que teve um dia que o Gil ainda era bem pequenininho e ele resolveu que queria ser independente, que podia sair de casa. Eu admirei que ele era tão pequeno já para pensar dessa maneira. O menino já era impossível naquela época, né? E aí a tia Nani desesperou, né? A tia Nani está aí, pode me
pode abalizar essa história aí, de que ela deixou ele lá arrumar as coisinhas dele e achou que podia ir embora porque ele não queria ser repreendido, ele não queria ouvir não. E aí, quando ele já estava pronto para ir, né, ela disciplinou ele, conforme a Bíblia diz, né, com a vara, disciplinou o menino e mostrou a ele o caminho bom, o caminho reto. E naquela época, né, com certeza ele chorou muito, porque todo mundo que apanha chora, mas isso se tornou em fruto pacífico de alguém que aprendeu a submeter, a se sujeitar à autoridade. Então, no momento da disciplina não é bom, nunca será bom na hora da disciplina, mas o que vem depois, isso sim, faz toda a diferença. Então, nós podemos pensar, eu tenho tantos anos de crente, já sou maduro o suficiente. Ou, eu só tenho 1 ano de crente, eu ainda estou engatinhando. Mas, independente do tempo no evangelho que você tenha, isso não quer dizer o quanto você é maduro. Mas nós temos meios de saber qual é a postura de um crente amadurecido. Como eu vou saber? Vai examinando a sua vida e pense, será que eu sou amadurecido como eu penso que sou? Vamos ver. Nós temos uma experiência muito linda do apóstolo Paulo. Em Filipenses, pode abrir para acompanhar esse texto de Filipenses, capítulo 1, versos 12 e 14. Filipenses 1, 12 a 14. O título desse texto diz assim, a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Diz assim o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todas as demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele estava preso. Não porque ele procurou estar preso. Ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho. E nesse momento que ele diz que as algemas dele estavam contribuindo, estavam estimulando, ele estava lá preso e os guardas ao lado dele. Ele não tinha liberdade, muitas vezes comia muito mal. Quando alguns irmãos tinham acesso àquela prisão, eles levavam alimentos para ele, mas do contrário, era tudo muito difícil, era muito úmido, era sem ventilação. Ele estava realmente numa situação bem delicada, que qualquer um poderia dizer, eu tenho razão para reclamar. Que situação é essa que Deus me permitiu estar por estar pregando o evangelho? Mas ao invés de se queixar, Paulo via que fora a mão de Deus quem o colocara naquela situação. Ele não se entregou voluntariamente à prisão, mas quando foi preso, reconheceu que fora Deus que operara isso e procurou tirar o máximo daquela situação. Como eu vou saber se eu sou maduro? Como eu vou saber que eu sou madura? Olha a situação do apóstolo. Na situação dele, sinceramente, qual seria a sua postura? Sinceramente, você estava fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, você é preso por conta disso e passa ali muitas dificuldades, porque as prisões daquela época, se hoje nós temos prisões difíceis por superlotação, naquela época também não era fácil. Era uma situação bastante complicada, como eu já havia dito, um lugar escuro, sem ventilação, como era bem próprio das casas naquela época. E, no entanto, o apóstolo Paulo via naquela situação, ele pensava assim, olha como é o raciocínio de alguém que é amadurecido. Eu procurei estar aqui? Eu fiz alguma coisa para estar aqui? Não. Eu estava fazendo a vontade de Deus. Então, se eu estou aqui, é porque Deus quer que eu esteja. Então, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar do que está acontecendo.
Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ele podia orar, ele podia escrever, porque ele escreveu muitas cartas e a maioria delas foram escritas durante o seu tempo de prisão, porque ele era um homem ativo, um pregador do evangelho, ele vivia de um lugar para o outro. Vocês sabem que era tudo muito difícil, não tinha avião, não tinha trem, era tudo em cima do cavalo, nos navios, era muito tempo de viagem. E ele sempre procurou aproveitar cada oportunidade. Então ele pensou, eu estou aqui, tenho um guarda de um lado do outro. Olha que oportunidade de ouro. Eu não posso sair daqui, nem eles. Porque eu estou preso e eles têm que tomar conta de mim. E ali começou a evangelizar aqueles guardas. E os irmãos ficavam sabendo que ele estava bem, que ele estava animado, que ele estava pregando. Aqueles irmãos viam aquela situação com tanto prazer e falavam, meu Deus, se ele que está preso, está pregando o evangelho, eu tenho mesmo que pregar o evangelho. E aquilo trazia estímulo para os irmãos pregarem ainda mais o evangelho. O apóstolo Paulo aproveitava cada situação, por mais difícil que ela parecesse. Se eu não procurei estar nessa situação, eu me vejo nessa situação, então Deus tem a sua mão dentro disso. Foi o Senhor quem permitiu que eu estivesse, ou foi a vontade do Senhor que eu estivesse. Então, como eu conheço o Senhor, Ele vai me ajudar e eu vou passar por isso dando glória a Deus. E a Bíblia nos fala ainda de um outro personagem, um outro homem de Deus que conseguiu agir com maturidade. Ele não só falava, eu sou crente antigo, já conheço a Bíblia toda, eu já sei como agir. Não, antes de falar qualquer coisa, ele vivenciou isso na história de José do Egito. Até mesmo quem não lê a palavra com frequência, quem não leu a história de José, mas já viu os filmes que tem passado na televisão a respeito da vida desse homem. E a Bíblia fala que José, quando encontrou com seus irmãos que o haviam maltratado, vendido, humilhado, quando ele encontrou com esses irmãos que o odiavam, que o haviam vendido, não procurou vingar-se deles. Ao invés disso, chorou diante deles e disse, não tenham medo, o instinto de vocês foi causar-me mal, mas Deus utilizou aquilo para o meu bem. Entendem o que é maturidade? Alguém que foi humilhado, foi vendido, maltratado. Depois de muito tempo, ele se encontra com seus algozes, com aqueles que provocaram toda essa situação. E a Bíblia diz que José chorou, porque no coração daquele homem não tinha mágoa, não tinha ressentimento. Acabou, ele estava com saudade dos irmãos dele. Ele chorou diante dos irmãos e disse, não tenham medo. Mesmo na pior circunstância, fora a mão de Deus que operara. E eu gostei dessa frase. A vingança é uma atitude carnal e infantil. José era um crente maduro, que sabia que se ele estava naquela situação, que ele não provocou, que ele não procurou de forma bem clara. Eles se sentiram ofendidos com os sonhos que ele teve. Foram sonhos que Deus deu a José. Ele contava. Eu não acredito que José em nenhum tempo queria espizinhar os irmãos, queria provocar neles a ira. Ele estava contando um sonho que ele teve. E quando ele contou aqueles sonhos, o coração daqueles homens que não estavam em Deus, aqueles irmãos de José, eles se sentiram preteridos, eles se sentiram humilhados, tiveram inveja do irmão e agiram com essa motivação. Mas Deus, que é maravilhoso, Ele transformou essa maldição em bênção. Aquilo que veio para a derrota, Deus transformou para a sua glória. Deus transformou para a sua honra. Deus poderia ter usado outros meios, irmãos. Eu não acredito que Deus colocou aquele sentimento no coração dos irmãos de José. Mas, já que aquilo aconteceu, ele não
interviu para que eles não fizessem, ele deixou as coisas acontecerem, mas como ele é todo poderoso e nada foge ao seu controle, ele transformou aquela situação de maldição em bênção. Como foi que Paulo, José e tantos outros homens e mulheres puderam suportar dificuldades tão grandes? Porque, ao invés de se amargurarem e se empobrecerem espiritualmente, eles se tornaram fortes em Deus e maduros em Cristo. Tão diferente de nós, quando muitas vezes passamos por dias difíceis e a gente só sabe questionar, reclamar, murmurar, e o nosso coração vai cada vez ficando mais azedo, cada vez nos distanciando mais do Senhor, porque não queremos nos render à vontade dele. Maria, quando foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, vocês imaginam, quando aquela jovem soube que ela era a escolhida, o que vocês acham que passou na mente de Maria? Ela lembrou de tudo que poderia acontecer com ela, que ela seria apedrejada, que ela seria expulsa, ela seria humilhada. Ela pensou em tudo que ia acontecer, mas ainda assim, ao invés de falar, não, comigo não, Senhor, ela disse, que se cumpra em mim a tua vontade. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, e ele já sentindo as dores daquilo que ele teria que passar, antes mesmo da cruz, quando ele estava no seu momento de oração, e a Bíblia diz que a angústia dele foi tanta, que o suor dele se tornou em sangue. Naquele momento, mesmo sabendo tudo que ele teria que passar, ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E isso faz toda a diferença quando o nosso coração se inclina para o Senhor e no momento da dificuldade que eu não procurei por ela, ela chegou até mim, eu posso dizer, Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? O que o Senhor quer tratar no meu coração? Na sexta-feira, a nossa irmã, que eu esqueci o nome aqui, ela deu um testemunho de que ela era crente, mas estava assim meio fria, distante do Senhor. E aí, de repente, ela foi acometida de uma enfermidade e ela teve 4 derrames. E ela quase morreu. Mas naquele momento, ela levou o pensamento ao Senhor. Clamou o Senhor em pensamento. E o Senhor disse para ela, esse é só um tempo de tratamento. É só um tempo de tratamento para você lembrar do nosso relacionamento, que você está esquecida. E aí foi até dura a palavra que ela ouviu, que ela transmitiu para nós. Quando nós não queremos parar para ouvir a voz de Deus, o Senhor nos ama tanto, tanto, que Ele nos para de alguma maneira. E o texto que nós lemos de Hebreus fala que Deus é nosso Pai e Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Se não fosse assim, o tratamento não seria de pai para filho, mas como Ele é nosso Pai e deseja o melhor para nós, se for necessário, para a nossa disciplina ou para o nosso crescimento, Ele vai permitir que coisas difíceis aconteçam na nossa vida, para que nós cheguemos à plenitude de varão perfeito, que é o que a Bíblia diz que Deus sonha para a nossa vida. Eles tinham algo extraordinário. O que havia no coração desses homens e mulheres? Porque nós citamos poucos nomes aqui, mas por toda a Bíblia. E depois também, quando nós lemos a história da igreja, nós conhecemos histórias de homens e mulheres que deram suas vidas em favor do Evangelho. Pessoas que se doaram totalmente para o Senhor, não se importando com o que poderia sobrevir a elas. O que havia nessa gente? Qual era o diferencial deles? Nós já vimos aqui os sinais de maturidade. É aquele que sabe enfrentar as dificuldades com a postura certa, como o apóstolo Paulo fez. Diante das dificuldades, ele se colocou. Usa-me, Senhor. É para ser usado aqui na prisão. Eis-me aqui. José, da mesma maneira, entendeu claramente o que foi que por que ele foi parar lá.
no Egito, porque Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele só soube disso com clareza porque ele não ficou reclamando, murmurando, ele não ficou questionando o Senhor, mas ele disse: Senhor, o Senhor é soberano. Se eu estou aqui, é porque o Senhor permitiu. Então, a fé que aqueles homens tinham em Deus, de que o Senhor é soberano. Irmãos, Deus é soberano. Mas muitas vezes nós falamos isso com tanta facilidade, mas quando chega a nossa hora, a nossa experiência de saber de verdade que Ele é soberano, muitas vezes nós colocamos tanta coisa, tanta desculpa, e nós queremos achar uma resposta. Nós vivenciamos isso na nossa vinda para cá. Não é? Como alguns irmãos aqui sabem, nós ouvimos a voz do Senhor que deveríamos estar vindo para Palmas, e aí o Senhor colocou no nosso coração como é que a gente ia fazer, e nós conversamos com a nossa família, meu marido Paulo, ele foi no serviço dele e pediu transferência, e nós pedimos assim: Senhor, se o Senhor quer realmente que a gente esteja lá, que a gente largue tudo que a gente faz aqui, o ministério que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que o Senhor abra essa porta, que a transferência saia. E dito e feito, irmãos, quando as lideranças da empresa disseram que aquilo não poderia acontecer, que aquilo era impossível de acontecer, a transferência saiu e nós nos alegramos e arrumamos tudo para vir. Comecei a vender tudo dentro de casa, não é? Aquilo que era possível ser vendido, o que não era eu estava doando. E aí nós pensamos, agora nós vamos. Tivemos o nosso culto de envio. E foi no mês de março. E os dias foram se passando. E cadê a transferência? Cadê a transferência? E o tempo passou. E aí uma amiga, conversando comigo, uma outra missionária, ela disse o seguinte: minha irmã, dê um passo de fé. É isso que Deus está esperando de você. Dê um passo de fé. E nós conversamos com Paulo, falando: amor, o que você acha disso? Vamos dar esse passo de fé? Eu vou com os meninos e a transferência vai sair e vamos estar juntos lá. E aí nós acreditamos que era isso que tinha que fazer. O nosso coração sentiu paz, vamos fazer isso. Arrumamos tudo. Aí no mesmo dia que a gente estava saindo da casa, a nossa casa já estava, a corretora já veio e Deus abriu as portas. E do jeito que Ele foi fazendo, nós entendemos, gente, vai ser tudo tranquilo, vai ser fácil, o negócio vai ser rápido. E aí nós viemos para Palmas em janeiro do ano passado, dia 15 de janeiro. E o chefe dele falou o seguinte, o coordenador geral lá, que ele conversou, falou assim: dali a 15 dias, fica tranquilo, sua família está indo, dali a 15 dias, você também vai estar lá. E a gente pensou assim, né? Então, amor, nem adianta alugar nada para você aqui, você fica lá na sua mãe, né? Que 15 dias, irmãos, 15 dias virou sabe quanto tempo? 10 meses. E nessa caminhada, tinha dia que eu estava com tanta raiva daquela empresa, tanta raiva, e eu pensava, eu não conseguia nem orar por eles. Uma raiva danada, falando: meu Deus, que gente sem palavra, que gente horrível, como é que pode? E eu falava com o Paulo no telefone: amor, faz alguma coisa, vai lá falar com eles de novo e tudo. E eu ficava ali esperneando, irmãos, esperneando literalmente, aquilo me irritando. A minha vontade era lá falar poucas e boas para aquele cara que falou que ele ia estar aqui em 15 dias e nada. E ele numa calma e eu aflita para que ele viesse logo. E aí os dias foram se passando e eu estava ficando angustiada, mal, né? Espiritualmente a gente começa a ficar mal também, porque quando a gente não se conforma com a vontade de Deus, vai dando aquela irritação, você perde o prazer na oração, o prazer na leitura da palavra. Até que chegou o momento que o Senhor trouxe à minha memória. Quando o meu povo estava no Egito, eu vi o sofrimento deles. Mas eu tenho um tempo certo, uma hora certa de agir. Eu não sou precipitado, eu não faço nem antes nem depois, eu faço na hora certa, porque eu domino sobre tudo, eu sou soberano. Então para de espernear e aceita a minha vontade. Irmãos, que difícil foi aquela palavra. Para de espernear, de falar besteira e atende a minha vontade. Daquele dia em diante, meu coração começou a mudar, aquela irritação foi passando, aquela raiva, e eu comecei a pensar assim: Deus está no trono.
E a hora que ele bateu o martelo, não tem empresa que segure meu marido no Rio de Janeiro. Ele vai vir para cá. Não vai ter nada que vai impedir. E eu lembrava, o Espírito Santo ia trazendo na minha memória, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não são eles que estão segurando teu marido no Rio, sou eu. E aí, não digo que foi fácil, mas eu comecei a tentar me conformar com a vontade de Deus. Senhor, eu não entendo essa tua vontade, de jeito nenhum. E amigos meus falavam, Esté, volta porque não está vendo que isso não está dando certo? Vocês entenderam errado a vontade de Deus, vocês imaginam isso? Amigos, famílias, dizendo volta porque se não saiu é porque não é. E o Senhor falava, espera que eu vou resolver. Espera que eu vou resolver. E aí eu comecei a ficar tranquila. Toda aquela irritação foi parando. E eu até brincava com alguns irmãos aqui que me perguntavam. Eu falava, se meu marido está calmo, eu vou ficar nervosa por quê? Não é verdade? Eu ligava para ele estava calmo. Quem estava tentando deixar ele nervoso era eu. Que eu ficava, faz isso, faz aquilo. Não é possível, que calma é essa? E ele tranquilo. Falou, Senhor, me ajuda a ficar tranquila também. E aí o Senhor foi trabalhando, foi conformando o meu coração. Eu fui me conformando à vontade dele. E quando nós pensávamos, Senhor, 10 meses já se foram, já estamos cansados de viver um longe do outro. E meu marido lá na casa da minha sogra, não é? A casa de um quarto só, vocês imaginam, pequena, quente, como que seria isso? E aí teve um dia que eu creio também que Deus estava esperando isso dele. Ele pensou, Deus, eu não aguento mais ficar nessa situação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar minha carteira de trabalho. Eu sou concursado, mas eu vou jogar isso tudo fora. Eu quero ir para ficar com a minha família. Foi lá, levou a carteira dele. E falou com o superior dele, falou, olha, eu vou entregar, porque eu quero ficar com a minha família. Se vocês não querem que eu fique, então eu entrego. Eu não tenho medo, né? Foram as palavras dele, eu não tenho medo, eu confio em Deus, Ele vai cuidar de mim, da minha família. E aquele homem falou, não, calma, não faça isso agora, isso tudo vai se resolver. E naquela mesma semana, tudo se resolveu. Eu me lembro que muitas vezes o pastor Cleive, ele pregava sobre entregar o seu Isaac. Entregar o seu Isaac. E às vezes eu confesso que eu ficava angustiada com aquelas pregações, entrega o seu Isaac. E aí eu percebi que quando Paulo entregou a carteira lá, falou, olha, eu trouxe aqui minha carteira, ele estava entregando o Isaac, que Deus queria que ele entregasse. Deus queria tratar em mim a confiança de que ele estava controlando tudo. E no meu marido, ele queria tratar a confiança de que ele supriria tudo, ainda que sem esse emprego. As situações concorrem para o nosso bem. A palavra de Deus fala sobre isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não é originador de tudo que acontece, mas domina sobre todas as coisas. Em sua soberania, Ele pode tirar proveito de todos os eventos. Quando confiamos em Deus, tudo o que nos acontece passa pelo crivo dele, passa pela peneira de amor de Deus e redundará para o nosso bem. Quando nós confiamos em Deus, até aquilo que vem para a nossa derrota, o Senhor transforma para a nossa vitória. Satanás fica muito frustrado quando ele atua na vida de alguém que confia em Deus e ele vê que, além de tudo isso, ele não pecou contra o Senhor. E a Bíblia diz que o final de Jó foi de muita bênção, ele teve tudo em dobro e ainda por cima orou pelos seus amigos que não entenderam em nenhum momento que era o Senhor tratando com Jó. Alguns reagem fortemente contra a operação de Deus em suas vidas e se queixam dos problemas. O Senhor opera através das situações difíceis, porque em meio à facilidade, Ele não consegue moldar o nosso caráter. Pegaram essa frase? Eu achei ela muito interessante, não fui eu que criei, mas eu li em algum lugar. O Senhor opera através das situações difíceis, porque em meio a facilidades, Ele não pode moldar o nosso caráter.
tem um livro chamado Mananciais no Deserto. Foi escrito por um autor que passou por momentos muito difíceis. Então ele sempre, eu creio que é uma autora, ela sempre compartilhava, ela escrevia como Deus ia ministrando cada dia daquele problema que ela estava vivendo. E um dos dias que ela escreveu, ela disse o seguinte, que ela compreendeu em Deus: Deus não treina os seus soldados em camas macias. Entenderam? Não tem como. Se você deseja ser tratado pelo Senhor, se você deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor, se você deseja viver para sempre na presença dEle, vivendo tempos de glória, é preciso que as dificuldades aconteçam, porque Deus não treina os seus soldados em camas macias. Não é porque Ele tenha prazer no nosso sofrimento, mas Ele conhece a nossa natureza e sabe que os dias alegres, de muita fartura, de muita abundância, de muito tudo, nós nem lembramos do Senhor. Mas quando as coisas apertam, os dias ficam difíceis, no instante nós clamamos a Deus. No instante nós vamos buscar a presença dEle. Quando somos provados por Deus e exercitamos confiança em sua soberania, nosso caráter é moldado, nos fortalecemos e amadurecemos. Em Tiago, capítulo 1, vamos abrir aí, Tiago, capítulo 1. Ele fala algo extraordinário para nós. Tiago 1, versos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Na minha Bíblia, o título é Os Benefícios das Provações. Entenderam? Os benefícios das provações. Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o último verso. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, Deus usa as circunstâncias para tratar cada área da nossa vida, aquela área em que nós necessitamos. Eu tenho aprendido muitas coisas. Quando eu cheguei aqui em Palmas, a Gilson sempre falava assim: Palmas é lugar de tratamento. Se você foi trazida para cá, já sabe, Deus vai tratar com você. E realmente nós temos vivenciado, eu e minha família, temos vivenciado esse tratamento do Senhor nas áreas em que a gente achava que nem precisava, que estava tudo bem, mas o Senhor realmente tem tratado nessas áreas e nos mostrado: não é assim que eu quero. Não é assim, é do meu jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito que você tem que trabalhar, tem que me servir. Outra coisa importante que havia no coração desses homens, eles não só sabiam, confiavam, tinham certeza que Deus é soberano, mas que Deus era capaz de intervir. Na sua soberania, Ele era capaz de intervir. Se alguma coisa fosse para a minha destruição, Ele mudaria esse quadro. Em Romanos 8:37, Paulo nos fala sobre os sofrimentos e dificuldades que somos mais que vencedores. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, fala sobre a abundante graça que há em meio às dificuldades. Eles tinham confiança não só na soberania de Deus, mas na capacidade de Deus. Em outras palavras, ele disse: aconteça o que acontecer, eu nunca estarei separado do amor de Deus, porque a palavra diz que nem a profundidade, nem a altura, nem perseguição, nem escassez, nada me separará do amor de Deus. O Senhor é tremendamente capaz de nos sustentar em meio aos dias difíceis. Não importa o sofrimento que suportamos, Deus sempre estará conosco e nos fortalecerá. Por mais difícil que seja a situação que estejamos vivendo, Deus usará esses problemas para nos aperfeiçoar, para nos conduzir à maturidade de acordo com os seus propósitos.
Em Hebreus 12, nós vimos isso, que Deus nos prova, nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Templo de glória, tempo de crescimento, tempo de amadurecimento. Você teve a oportunidade hoje de pensar a respeito da sua vida, de analisar um pouco como tem sido os seus dias. Quando vem as dificuldades, qual é a sua reação? É a reação que o mundo inteiro sem Cristo faz? Reclama, se revolta, se rebela, fala bastante, azeda o coração e ainda incomoda os outros? Ou você, diante da dificuldade, você olha e diz, Senhor, como eu vou poder aproveitar esse momento? O que o Senhor deseja tratar comigo? Como eu posso ser útil para o teu reino? Quando você é ferido e maltratado, qual é a sua reação? Nosso pastor, o pastor Vanderlei, lá no Rio, da igreja onde nós somos membros e fomos enviados para cá, ele gostava de falar uma coisa. Quer saber se é bode ou é ovelha, pisa no pé. Pisa no pé, que você vai saber se é bode ou se é ovelha. Rapidinho a gente revela quem é. Quando nós somos afrontados, quando nós somos maltratados, quando nós somos injuriados, quando nós somos mal interpretados, qual é a nossa reação? Isso vai dizer para nós, o Espírito Santo com certeza está trazendo à sua memória como tem sido a sua reação. Porque no momento que nós estávamos preparando essa mensagem, o Espírito Santo trouxe muita coisa na minha mente, que eu reagi de forma errada, de maneira infantil, que eu não demonstrei maturidade cristã. Quantas vezes, e o Espírito Santo foi trazendo isso para mim, você está vendo naquela situação, você tinha que ter reagido dessa maneira e não desse modo como você fez. Você era imatura e precisa crescer, ainda precisa crescer muito. Ainda hoje, se a gente não vigia, meus irmãos, a gente é pego de surpresa numa situação e a gente reage de forma carnal, de forma infantil. Mas se nós queremos viver tempo de glória na nossa vida, é tempo de querermos amadurecer. Você está analisando como tem sido a sua vida, como você reage diante das dificuldades, como você reage àquele que te ofende, àquele que te machuca? Se você está nessa situação de saber, Senhor, realmente eu não tenho reagido com maturidade, mas eu quero viver tempos de glória. Mas imaturo não consegue. Porque aquilo que o Senhor está fazendo, se você aceitar a vontade dEle, você vai ter uma experiência tremenda com o Senhor, que vai te proporcionar viver a glória dEle, de sentir o gozo dEle na sua alma. Problemas que o Senhor permite que venham, para que você se achegue mais a Ele, e você por imaturidade se afasta mais dEle. Há irmãos que a gente procura, cadê você, irmão? Por que não veio à igreja? Por que não veio ao culto? Ah, irmão, eu estava com problema, eu estava chateado, eu estava aborrecido. Olha, na hora que era para vir, juntar com os irmãos e clamar ao Senhor, fique em casa. Fique em casa aborrecido, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra. No momento que era para ele viver tempo de glória, porque ele vem, o Senhor enche o coração dele, o Senhor tira aquela raiva, tira aquela tristeza. Ele simplesmente perdeu a bênção ficando em casa. Você quer continuar imaturo ou você quer crescer? Você tem que decidir, porque o Senhor não vai fazer isso por você. Ele te dá a oportunidade de decidir. Eu gosto sempre de lembrar de um episódio que tem no Gênesis, quando o Senhor chegou para Caim, ele disse assim: Caim, o que você está pensando em fazer vai te prejudicar. É um mau pensamento, Caim. Na minha versão diz, a tua vontade será contra ti. Cabe a ti dominá-la. O Senhor alertou Caim que aquele pensamento dele ia levar ele para distante do Senhor, distância da sua família, dos seus queridos. Mas Caim não ouviu a voz do Senhor. Ele fez o que ele estava pensando em fazer. Eu vou matar meu irmão, porque ele é o preferido, ele é o querido. Eu vou matar meu irmão. Ele cucou com aquilo e ele foi lá e fez. E a Bíblia diz que ele andou errante pela terra. Ele perdeu a família, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paz, ele perdeu tudo. Mas o Senhor havia dito a Caim:
Caim, domina esse gênio, domina a tua vontade, me obedeça, olha o que eu tenho para você. Mas Caim não quis ouvir. Eu quero continuar sendo criancinha, batendo o pé. Não faz a minha vontade? Então eu vou reagir igual uma criancinha. Muitas vezes, irmãos, nós estamos reagindo como uma criancinha que quer alguma coisa e o outro não dá. E ali já briga, já parte para a violência, já quer arrancar, puxar cabelo, quer morder. Muitas vezes, como cristãos, nós somos adultos, não vamos morder ninguém, puxar a roupa de ninguém, mas por dentro a gente está ali, ó, com aquele mal, azedando por dentro. Em nome de Jesus, você quer viver tempo de glória? Eu quero viver tempo de glória. Não tem sido fácil a caminhada. Porque quando a gente pensa que já está bem, o Senhor mostra outra coisa, porque Ele mostra uma coisa de cada vez. Entende? Quando a gente pensa que está bem, ó Senhor, estou maduro, Ele mostra uma outra coisa que você ainda não está bem, que precisa melhorar. Mas eu quero. O que esses homens de Deus tinham era o seguinte: Senhor, doa quanto doer, mas eu não te largo. Jacó lutou com Deus. Lutou com Deus. Ele saiu ferido, mas ele disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero, Senhor, custe o que custar. Só peço uma coisa: no momento que o Senhor estiver tratando comigo, me ajuda a lembrar que é o Senhor. Me ajuda a lembrar e a tomar a posição certa, para que eu seja refinada, para que eu seja transformada segundo a tua vontade. Você quer amadurecer para viver tempos de glória? Você que o Espírito Santo trouxe à sua mente hoje, quanta coisa, ou uma área específica que você precisa amadurecer, precisa ser transformado. Eu quero convidar você a se unir a mim, porque ainda há muitas áreas que o Senhor está tratando e que Ele ainda vai tratar em mim. Mas eu quero estar vivendo não só no mês que o tema é esse, mas todos os dias vivendo o tempo de glória, quando a glória do Senhor se manifesta na minha vida, na minha casa, no ministério. Eu quero viver isso todos os dias, de saber que a mão do Senhor está sobre mim e que eu posso contar com a ajuda dele para todas as coisas. Você deseja isso para a sua vida? Eu quero convidar você a vir à frente e falar: Deus, eu quero amadurecer. Eu pensava que eu era maduro, mas quando alguém me chateia, eu reajo de uma forma não cristã. Quando alguém me chateia, Eu queria pedir, Kai, que você tocasse antes de seguir o meu coração. Nós havíamos combinado uma canção, mas já ali no banco o Senhor já estava falando que o caminho é esse. Antes de seguir a minha vontade, antes de agir do modo como eu acho que eu tenho que agir, eu devo ouvir o Senhor. A palavra diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Como que a gente faz isso? No momento em que o coração da gente foi ferido, a gente vai aos pés do Senhor e Ele lava, e Ele transforma. Você quer amadurecer para viver tempos de glória? Eu quero convidar você a se unir conosco aqui. Senhor, eu quero, como o apóstolo Paulo, nos dias difíceis, eu entender que eu posso ser usado por Ti. É isso que o Senhor quer, que eu seja usada por Ti. Que nos dias de tristeza que alguém provocou no meu coração, eu não guarde rancor e nem fique com espírito de vingança, planejando dar o troco. Porque às vezes a gente não vai ferir fisicamente alguém, mas ficamos planejando tudo que a gente vai falar que vai ferir a alma dessa pessoa. E isso é espírito de vingança, e isso é imaturidade, isso é carnalidade. Mas nós queremos viver tempo de glória todos os dias das nossas vidas. Essa é uma primeira oração nesse cântico. Depois nós vamos orar juntos. Antes de seguir o meu coração, quero entrar em tua presença, mesmo que pra mim pareça até ser bom
eu prefiro ouvir os seus conselhos. Sei que em ti está o sim e o amém, e em tudo tu cooperas pro meu bem. Eu confio em ti, creio, teu amor não falha. Sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, creio, teu amor não muda, e estarás comigo até o fim. Enquanto eu espero, o Senhor trabalha em meu favor, e quanto mais me entrego, mais recebo do teu grande amor. Enquanto eu espero, o Senhor trabalha em meu favor, e quanto mais me entrego, mais recebo do teu grande amor. Eu confio em ti, creio, teu amor não falha. Sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, creio, teu amor não muda, e estarás comigo até o fim. Oh, Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, na tua presença que tem perdão, na tua presença que tem reconciliação, na tua presença que tem abundância de alegria, de gozo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem os seus ouvidos inclinados, o Senhor tem os seus braços abertos a nos receber quando o nosso coração se inclina para ti, quando o nosso coração resolve que quer fazer a tua vontade, ó Pai. E aqui estamos nós, Senhor, todos nós que estamos aqui no teu altar e estamos declarando quanto nós precisamos do Senhor, que não é o tempo de evangelho que conta, mas o tempo de experiência com o Senhor. Que seja um ano, que sejam meses, que sejam muitos anos, mas que sejam tempos em que nos rendemos à tua vontade, que podemos, Senhor, declarar como Maria, que se cumpra em nós a tua vontade, que o Senhor transforme em nós aquilo que é necessário para que nós venhamos a estar cada vez mais parecidos com o Senhor. Contempla cada coração aqui agora, ó Pai, cada coração que está confessando ao Senhor as lembranças que o teu Espírito tem trazido à tona, momentos em que não agiu com maturidade, momentos em que era para dar testemunho cristão e agiu com carnalidade, agiu como se nem conhecesse o Senhor, que não fizesse parte da tua igreja, Pai. Oh Senhor, venha perdoar e venha ajudar, Senhor, para que, Senhor, em havendo uma nova situação, nós venhamos a nos postar, Senhor, nós viemos a nos colocar diante de Ti e agirmos como cristãos, como gente que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, como gente que entende que foi assentado com Cristo nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos viver tempo de glória, não só nesse mês de agosto, mas toda a nossa vida cristã. Nós queremos viver tempo de experiências com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, nos ajuda a amadurecer, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai. Que quando nós nos esquecermos, Senhor, nos esquecermos de que precisamos continuar crescendo, amadurecendo, o Teu Espírito possa trazer a nossa memória.
Senhor, que cada coração aqui tenha fome e sede de Ti, desejo de ler a Tua palavra. E o Senhor, a Tua palavra vem dizendo para nós que é motivo de grande alegria passarmos por muitas tribulações, que as provações fazem parte da caminhada, que quando o Senhor nos corrige, isso é sinal de amor do Senhor, que um pai que ama o seu filho cedo o disciplina. É a Tua palavra quem nos garante isso, ó Pai. Que quando estivermos sendo disciplinados pelo Senhor, nós possamos lembrar, ó Pai, que muitas vezes, mesmo com o nosso coração doendo, nós disciplinamos os nossos filhos, nós corrigimos os nossos filhos por amor a eles, porque não queríamos que eles se perdessem, Pai. Quantas vezes, Senhor, isso aconteceu? Quantas vezes os nossos pais nos disciplinaram e no momento foi duro, mas depois nós percebemos que era amor, era atitude de amor. Que o Seu Espírito, ó Pai, possa trazer isso à nossa memória, que no momento em que estivermos sendo disciplinados pelo Senhor, nós possamos ver o Teu amor sendo derramado sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser crentes maduros, crentes que saibam ouvir a Tua voz, que reajam, Senhor, dando testemunho de Ti. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, visita cada um aqui agora, oh Pai. Que nós saiamos hoje aqui, Senhor, mais conscientes da nossa missão, mais conscientes que nós não podemos estacionar no crescimento, que o Senhor não tem nanismo espiritual, que o Senhor tem crescimento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Em o nome do Senhor Jesus, eis aqui o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, o povo que quer viver tempo de glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai, amém. Amém, pode assentar. Eu quero ainda orar naquele momento que o Rodrigo me chamou para orar pelos pais. Depois que eu sentei ali, o Senhor estava falando comigo. Ora por eles, para que o Senhor os livre da tentação de deixar as coisas acontecerem para não se aborrecerem. Nós estamos vivendo dias, queridos, que os pais, para não haver conflito em casa, para não se aborrecerem, não se desgastarem, estão deixando as coisas acontecerem. E o texto que nós acabamos de ler aqui da palavra de Deus, de Hebreus 12, fala que se o nosso pai não nos corrige, é como se nós fôssemos bastardos, não fizéssemos parte da família. Mas muitas vezes a pressão da sociedade é tão grande sobre as famílias que os pais, eu digo o pai ou a mãe que faz os dois papéis, que muitas vezes deixa a coisa correr frouxo para não se aborrecer. Mas com isso ela não está demonstrando o amor de Deus pelo filho, não está demonstrando o próprio amor dele pelo filho. Então eu quero clamar ao Senhor agora, eu quero que você se una a mim nessa oração. E vamos pedir, Senhor, ajuda os pais, ajuda as famílias a fazerem como esse texto nos disse. Se você esqueceu, abra novamente em casa Hebreus 12 e leia que os pais amam os seus filhos e por isso os disciplinam. Que você não venha perder isso da sua vida, que você não permita que a sociedade dite a você como que você deve cuidar da sua casa, mas sim a palavra de Deus. Vamos clamar ao Senhor? Você concorda que essa é uma necessidade dos nossos dias? Que os pais tenham força, que eles não caiam na tentação de fazer vista grossa, somente para não se aborrecer. Em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor? Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos diante da Tua face. Isso é maravilhoso, Senhor, porque o Teu Espírito vai trazendo ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Teu povo precisa. Tu és um Pai amoroso, que sabe tudo o que nós precisamos, e o Senhor tem prazer em nos dar aquilo que nós estamos em falta. E nós queremos clamar nessa noite, ó Pai, nós queremos clamar por cada pai de família aqui,
por cada homem, cada mulher que é responsável pela educação, que é responsável pelo suprimento do seu lar, que é responsável de direcionar a sua família. Nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha fortalecer essas vidas em Ti, ó Pai. E que no momento que a tentação vier de fazer conforme todo mundo faz, eles possam lembrar do Senhor, lembrar da Tua palavra, lembrar, Senhor, que um dia todos nós que fomos responsáveis direta ou indiretamente por alguém, nós vamos dar contas ao Senhor do que fizemos. Senhor, e nós queremos, Senhor, chegar com alegria na Tua presença. Nós queremos chegar com alegria dizendo, Senhor, eu te obedeci, eu fiz o que a Tua palavra me ensinou, eu ensinei os meus filhos no caminho em que eles devem andar, eu realmente entendi que eu sou um guerreiro e que eu tenho que apontar bem a flecha para o lugar onde eu desejo que ela chegue. Oh, Pai, a Tua palavra diz que os filhos, Senhor, são como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro. E o guerreiro tem que apontar bem essa flecha na direção que o Senhor está mostrando. E nós queremos te pedir, Senhor, que nos ajude, ó Pai, a cumprirmos a missão de orientarmos a nossa família num caminho que ela deve andar. Senhor, que no momento que nós precisarmos disciplinar, Senhor, que Tu nos dês, Senhor, sabedoria, que o Senhor nos dês, Senhor, condição emocional, espiritual, de fazer conforme a Tua vontade. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nesse dia dos pais, Senhor, nós te pedimos uma bênção toda especial sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles saiam da Tua casa entendendo que tem uma missão, que precisam cumprir bem essa missão, e para isso eles precisam do Senhor, nós precisamos do Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos a Tua ajuda. Você que é pai, você que é responsável, diga agora para o Senhor, eu quero a Tua ajuda, Senhor. Eu quero a Tua ajuda, eu não tenho a pretensão de achar que sou suficiente para resolver tudo, para direcionar tudo. Eu quero a Tua direção. Você quer a direção? Levante a sua mão e diga agora para o Senhor, eu quero a Tua direção. Eu quero a Tua direção para minha casa. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero fazer a Tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém.